Boa tarde, irmãos. Hoje, domingo, eu voltei da igreja agora e seria a aula do capítulo 76, da sessão 76 de Doutrina e Convênios. Como vem e segue-me quinzenal, então hoje não teríamos aula. E essa semana eu estava estudando ela, eu tive um sentimento bem forte de que eu deveria fazer um áudio e colocar no grupo, não sendo a aula, mas para contribuir com o estudo particular de cada um de vocês, né? Então eu acabei fazendo um áudio, ficou muito longo e eu hoje resolvi fazer um novo áudio referente a essa aula aqui dessa semana, da sessão 76. Quando eu era criança, nós éramos em 9 irmãos e, sabe, família grande tinha muitos problemas. A gente brigava, irmãos sempre tem os probleminhas, a gente acabava brigando bastante e vinha aquele sentimento. O outro falava, fica brigando, assim você não vai pro céu, vai pro inferno. Então sempre aquela coisa, a gente faz uma coisinha errada e vem o sentimento, vou pro inferno. E quando fizesse uma coisa boa, dizia, agora eu vou pro céu, né? Então, é, é bem difícil isso, porque até muitas igrejas usam isso para pregar um pouco de medo nas pessoas. E não é que a gente não deva ter medo do inferno, mas é, também as coisas não são tão radicais a ponto de você, qualquer erro que você fizer, está condenado a ir para o inferno. Então eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa sessão 76, que detalha mais isso. Mas inicialmente eu quero dizer, citar uma escritura que está na Bíblia, que fala assim, Deus é amor. Então se Deus é amor, você não vai para o inferno porque você fez uma coisa errada. Você vai para o inferno se você não se arrepender, se você não buscar corrigir seus erros. Então, eu quero mostrar as possibilidades que Deus está dando para nós nesses últimos dias, para que a gente possa entender melhor o Evangelho e se preparar melhor para a vinda dele, né? Quando a gente lê a Bíblia, como esse assunto de céu e inferno, tem coisas que ficam de difícil compreensão. Então, geralmente, algum profeta escreve, outro profeta pode fazer a gente entender. Então, é uma bênção de ter um profeta e o povo escolhido por Deus, que eles têm uma comunicação melhor com o Pai Celestial. Deveriam ter, né? Então, assim como quando o Salvador ensinou para os judeus, ele falou, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, eu devo conduzir elas, elas ouvirão minha voz e haverá um pastor e um rebanho. Então, os judeus entenderam que era o povo ao redor de Jerusalém que era essas ovelhas que são de outro aprisco, quando na verdade o povo lá era para eles serem ensinados, para ser ensinado pelos judeus. E Deus sempre ele quis ter um povo obediente a ele retirou o povo do próprio povo do convênio, ele sempre retirou famílias. Por exemplo, vamos ser mais específico, 600 anos antes de Jesus Cristo nascer, vir à Terra, teve uma família que foi retirada de Jerusalém e veio para as Américas. Então, Jeová chamou um profeta e falou, você sai e cria uma nova civilização e deixe registros nas Américas. Então ele fez isso em mais locais. E ele falou, vou visitar essas pessoas. Mas os judeus, como não aceitavam o profeta e não conseguiam buscar pelo Espírito a resposta, então ficava em dúvida. É isso que acontece quando a gente fica nessa de céu e inferno. É falta de buscar a orientação do Senhor ou ouvir a voz do profeta. E eu quero prestar uma testemunha a vocês que Deus e Jesus Cristo desceram à terra e chamaram um profeta em 1830 e hoje a Igreja dos Cristos Santos dos Últimos Dias, nós temos profeta e 12 apóstolos e recebemos as orientações necessárias para a nossa salvação. E podemos buscar respostas com o Pai Celestial. Se alguma coisa o profeta não explicou, a gente busca uma resposta particular para a nossa necessidade. O Pai Celestial vai responder tudo o que a gente fizer de real intenção. E eu gostaria de ler uma escritura que está em Coríntios. 1 Coríntios 2, 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porquanto elas se discernem espiritualmente. Por isso que Deus chamou o profeta nesses últimos dias, porque a segunda vinda está muito próxima, e nós precisamos entender as coisas para poder estar ciente e nos preparar da forma correta.
E hoje nós temos um profeta, o presidente Thomas Russell M. Nelson, e, e ele traz as orientações do Pai Celestial. Eu tenho testemunho de que ele recebe diretamente de Deus e passa para nós, porque eu já recebi a resposta dele sobre essas coisas. Na sessão 76, é uma revelação que foi dada ao primeiro profeta, que foi Joseph Smith, quando ele estava ainda compilando Doutrina e Convênios, que era a doutrina da igreja, né? Ele estava buscando algumas traduções da Bíblia lá, que Deus pediu que ele corrigisse algumas coisas traduzidas erradas, que se perderam ao longo das eras na Bíblia. Entendeu? Algumas traduções que não estavam totalmente corretas. E aí, nisso, ele teve essa dúvida também, céu e inferno, mas se cada um recebe a bênção de acordo com o que faz, e só tem 2 lugares, então não tem muito motivo para me esforçar muito, né? Porque no final vai todos no mesmo lugar. E ele poder receber essa revelação e ver que não é bem assim, que realmente nós vamos ser abençoados pela nossa diligência. Antes eu quero fazer alguns termos que a gente usa, bem rápido falar sobre alguns termos. Quando a gente fala em famílias eternas, eu vou citar um exemplo. Quando entrei na igreja, eu era solteiro, e eu me sentia mal quando falavam isso, que o mais alto grau de glória está reservado às famílias. E eu era solteiro e dizia, então, por mais que eu faça, eu não vou conseguir chegar lá, porque eu não sou casado. E eu pude aprender com o tempo que o Pai Celestial ele abençoa as pessoas de acordo com o desejo delas. Então, se você tem o desejo de ter uma família, sinceramente, uma família eterna, você vai conseguir. Seja agora ou daqui uns dias quando ele vier no milênio, vai ser uma nova era. Mas lógico que não é simplesmente, não, eu quero, vai ter. Requer ação. A fé requer ação. Então, gostaria de citar mais um termo aqui que a gente fala, que é vencer o mundo. Quando se fala em vencer o mundo, como que eu posso vencer o mundo? Aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e Redentor. De que forma eu aceito? Ser batizado na semelhança dele, da morte e ressurreição, ser mergulhado e trazido de volta à semelhança do sepultamento dele, aceitando Jesus Cristo. E como que é aceitar Jesus Cristo? Então, aceitar Jesus Cristo, hoje eu cometo um erro. O que eu faço? Em primeiro lugar, tenho que reconhecer. É uma forma de arrependimento. Eu tenho que reconhecer que eu errei perante Deus. O que eu vou fazer? Eu vou me ajoelhar e falar, Senhor, eu errei. Me perdoe porque eu errei. Me ajude a ser melhor, me ajude a reparar o erro. Se eu ofendi alguém, me ajude a reparar. E depois, me ajude para que eu não faça mais isso, por favor. Aí você ora ao Senhor e já aproveita e fala, Senhor, eu quero buscar a Ti, eu quero ter minha família eterna. Entendeu? Você demonstra para o Senhor qual é o seu desejo. Todos os desejos justos serão satisfeitos. Mas a gente tem que pôr em prática. Então, nisso o Senhor vai te inspirando e você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor e vai estar nesse caminho que te leva a isso. Mesmo que você não tenha sua família hoje. Não pare de viver a forma em que você quer viver eternamente. Comece a aproximar mais do Senhor de todas as formas e você vai conseguir essas bênçãos. Então, e família eterna é um desejo justo, porque o Senhor promete isso, né? Então é um desejo justo, ele vai satisfazer seu desejo. Você precisa manter a sua fé, mesmo que hoje pareça que dá tudo errado. E outro termo que a gente usa é glória. Então, quando se fala em glória, um grau de glória, glória é um lugar onde está Deus, é onde está Jesus Cristo e o Espírito Santo, ou os três. Então, qualquer grau de glória que a gente for um dia, depois de julgamento, vai ser o lugar onde tem o Espírito Santo, Deus ou Jesus Cristo ou os três. Então, são graus espirituais que a gente não consegue imaginar, estão muito acima de nós. E tem trevas exteriores, que seria ser afastado da presença de Deus, um lugar onde não tem glória, um lugar onde você não consegue mais progredir, seu limite. Mas a gente tem que querer demais ir para o inferno para ir para as trevas exteriores. Você tem tantas oportunidades na vida que para você ir para um lugar desses, você tem que querer mesmo a vida toda e fazer tudo errado. Então, o Senhor sempre vai dar uma chance de arrependimento. Porém, vai chegar um dia em que a chance do arrependimento termina, passou o tempo.
Então não podemos deixar exatamente para amanhã. Então eu citei esses termos porque acaba falando na seção 76 de Doutrina e Convênios, né? E lá na seção ele fala que existem 3 graus de glória. O profeta recebeu essa resposta. Mais trevas exteriores, que é o inferno. Onde fala na Bíblia isso? Tá bom, vamos lá. Em 1 Coríntios 12, de 2 a 4. Paulo falou: conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, se no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então Paulo falou que existia um terceiro céu. 1 Coríntios 15, 40 e 41, ele fala: e há corpos celestes, corpos terrestres, um é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Então, glória é onde tem Deus, ou o Espírito Santo, ou Jesus Cristo. Então, essa estrela está se referindo a mundos que a gente vai viver um dia depois de julgamento. Está se referindo também a nós, a nosso corpo. Para eu ir para o reino celestial, eu vou ressuscitar com um corpo celestial. Mas hoje eu tenho que ter um comportamento celestial. Então eu tenho que aprender a viver as leis da terra para estar preparado para começar a viver as leis celestiais. Então tem todas as coisas a serem feitas, né? E vamos lá. No capítulo... Na seção 76, aí ele fala um pouco sobre esses 3 graus de glória: celestial, terrestrial e telestial. Vamos lá. Vou falar sobre o celestial, que é o mais alto grau de glória. Vou ler umas escrituras aqui no capítulo, na seção 76, 51 e 58. Celestial: esses são os que receberam o testemunho de Jesus Cristo, creram em seu nome, foram batizados na semelhança, lembra que eu falei, na semelhança de seu Filho, sendo sepultados na água em seu nome, isso de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Espírito Santo pela imposição de mãos daquele que é ordenado e selado a esse poder. Os que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa. Selados pelo Santo Espírito da promessa, quando você fica de joelhos lá no templo e faz um convênio, não é aquele convênio até que a morte os separe, é para toda a vida e toda a eternidade. Quando você faz esse convênio, você está sendo selado com o Santo Espírito da promessa. Então, fazendo convênios no templo, o Pai derrama, pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Estes são os que são a igreja do primogênito. O que é a igreja do primogênito? Não é a nossa igreja. É a igreja das famílias eternas. Então, é uma igreja que a gente pretende alcançar ainda, que é a igreja das famílias eternas, a igreja do primogênito. Esses são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Esses são os que são sacerdotes e reis, que recebem de sua plenitude e de sua glória, e são os sacerdotes do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do Filho unigênito. Portanto, como está escrito, eles serão deuses. Sim, filhos de Deus, habitarão na presença de Deus e de seu Cristo para todo sempre. Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol. Deus está falando que nós podemos ser deuses. Já vi muita gente na internet falando que é loucura essa doutrina. Então, você prefere acreditar na promessa de Deus de que você pode ser um Deus? Ou você prefere acreditar na promessa da internet de que isso é mentira? Eu prefiro acreditar em Deus, porque meu sentimento já me falou que isso é verdade. Eu sou um filho de Deus e eu tenho o potencial de ser um Deus igual a Ele um dia. Ou estar com Ele um dia, no reino celestial. Então não interessa se a internet ou pessoas acham que isso é loucura. Lembra que a gente leu lá em 1 Coríntios 2,14? O homem natural não compreende as coisas de Deus porque parecem loucura. Então, tá aí. Deus está oferecendo tudo o que Ele tem para nós. Sermos deuses. Reino celestial, família eterna. Lembra dos passos, né? Da família eterna. Vencer o mundo.
Aconteça o que acontecer lá fora, eu vou me ajoelhar e dizer, Senhor, o que que eu faço? Qual decisão tomo? Como que eu faço? Me ajuda. E põe sua vida em ação e vai orando e pede os desejos justos e no final você vai vencer o mundo. Você estará vencendo o mundo hoje, tá bom? Segundo reino, terrestrial. 70, versículo 7,4 a 7,9. Os que não. Quem são os terrestrial? Esses que não receberam o testemunho de Jesus Cristo na carne, mas receberam depois. Depois que morre, as pessoas continuam sendo ensinadas, mas isso não vai fazer parte da aula de hoje. Estes são os homens honrados na terra que foram cegados pela astúcia do homem, são os que receberam de sua glória, mas não de sua plenitude, são os que receberam a presença do Filho, mas não a plenitude do Pai. Portanto, são corpos terrestres e não corpos celestiais. Diferem de glória, como a lua difere do sol. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus Cristo. Não obtêm a coroa do reino de nosso Deus. Então nós vemos aqui que o segredo é aceitar Jesus Cristo. E o que acontece? Esse reino terrestrial é um reino bom, mas é um lugar de pessoas solteiras que terão a presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo, não de Deus. Então já ficou um grau inferior. E não terá família eterna, um mundo de pessoas solteiras. Essa é a voz do profeta. Isso eu tenho a confirmação em meu coração que é desse jeito mesmo. Pai Celestial já respondeu minhas orações e é desse jeito mesmo. Depois não pode mais dizer eu queria ter uma família eterna. Você tem que dizer hoje que você quer ter uma família eterna. Agora vamos ao terceiro reino, que é o celestial, o reino inferior. Estes são os que não receberam o evangelho de Jesus Cristo e nem o testemunho de Jesus. Então, você fala de Jesus Cristo e a pessoa não acredito, não quero saber. A vida não quer saber. Então pronto, é uma escolha sua. Não quer saber, não acredito em Jesus Cristo, pronto. Esses são os que não negam o Espírito Santo. Estes são os que serão lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição. Informação importante. Até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Nesse reino, é o que a Escritura fala, são como as areias do mar. Eu não estou julgando ninguém, não sei quem. É o terceiro grau de glória, o mais inferior. Então, o que acontece nele? Daqui uns dias, quando Jesus Cristo vier, começar o milênio, as pessoas que estão no reino celestial e no reino terrestrial vão estar aqui no milênio, trabalhar, vamos fazer... Vai ter uma série... Eu falei, vamos, né? Eu acredito em estar junto, né? Eu tenho fé nisso. Fazer um grande trabalho que tem que ser feito, que é a pregação do Evangelho e a redenção dos mortos, para que todas as pessoas que já morreram venham a ter a mesma oportunidade. Mas as pessoas que vão ir para o reino celestial, que é o inferior, elas não vão estar aqui no milênio. Deus não vai conceder esse privilégio a elas, não vão poder trabalhar na obra dele porque não tiveram testemunho dele. O que vai acontecer com elas? Elas vão ressuscitar depois do milênio. Então, nesses 1000 anos que vai ser concluída a obra do Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, até que tenha consumado sua obra, até terminar toda a obra de Jesus Cristo, 1000 anos, essas pessoas vão ficar nas garras de Satanás, passando por um processo de arrependimento, até que elas vão aceitar Jesus Cristo pela dor. Porque, lembra que eu falei, Deus é amor. Hoje ele nos ensina para nós aceitarmos Jesus Cristo pelo amor. Senão depois aceita pela dor. É uma realidade. Não é ameaça, é porque são as Escrituras, é a palavra de Deus através dos profetas. Todos vão acabar aceitando. Mas, por isso que dizem que todo joelho dobrará e toda língua confessará, porque as pessoas do celestial, do último grau de glória, no final do milênio todos vão se dobrar os joelhos no altar e fazer convênios, depois de passar 1000 anos nas garras de Satanás, aprendendo que não era assim, que era para ter aceitado Jesus Cristo antes, e vão aceitar, vão receber o grau inferior. É um lugar de pessoas solteiras, não vai ter Deus, não vai ter Jesus Cristo, vai ter só Espírito Santo, entendeu? Só que não vai ter Satanás. Então, nós não conseguimos compreender a grandiosidade desse último reino. Ele é muito grande, muito poderoso, é muito acima da terra.
Mas, como tinha um missionário uma vez que estava escrito na Bíblia dele, reino celestial ou nada. Então essa deve ser a nossa meta. Não ou nada, mas que por mais que tenha ensinamentos bons para esses outros reinos, a nossa meta deve ser o reino celestial. Então, só concluindo alguma leitura aqui, ó, e o terrestre, pelo ministério do celestial, também o celestial o recebe pela administração de anjos que são designados para ministrar a seu favor, ou seja, que eles são designados como espíritos ministradores, pois eles serão herdeiros da salvação. Então, esse terceiro grau de glória é um grau de glória, é uma salvação, vai ter ministração de anjos, não vai ter Satanás, vai ser muito grandioso, mas a pessoa vai ficar 1000 anos nas garras de Satanás até aceitar Jesus Cristo, porque ou um ou outro, né? E depois vai para o grau inferior. Então compensa muito mais a gente buscar hoje vencer o mundo. E aí no 89 e 90 ele fala, e assim vimos a visão celestial, a glória do celestial que ultrapassa todo entendimento. Nenhum homem a conhece senão aquele a quem Deus a revelou. E aí falando um pouquinho sobre trevas exteriores, que é o... No 31 ele fala, assim diz o Senhor concernente a todos os que conhecem o meu poder, dele foram feitos participantes e que se deixaram vencer pelo mundo. Então você batizou, você viu que Jesus Cristo responde suas orações, você recebeu o dom do Espírito Santo. No final você se rebela, fala, não, vou me afastar. Mas não só se afastar, vamos lá. E que se deixaram vencer pelo mundo. Ao invés de você vencer o mundo, você deixou o mundo te vencer. Pelo poder do diabo e negam a verdade, desafiam o meu poder e ainda desafia Deus. Então vai e protesta contra a igreja, enfim. Depois de tudo que você conheceu, você faz isso. Homem algum conhece o seu fim, nem o seu lugar, nem seu tormento. Nem foi revelado e nem será revelado ao homem, exceto aqueles que dele forem feitos. Aí vai ter o inferno. Entendeu? Então, as pessoas boas, as pessoas, né, elas vão ainda receber um grau de glória. Mas agora, quando você já conhece Deus, conhece Jesus Cristo, e você desafia Ele, eu não aconselho fazer isso. Eu não sei quem vai para qual lugar. Apenas estou falando isso. Então, essa doutrina em Convênio 76, ela explica muita coisa. Porém, era isso que eu queria falar um pouco. Que Deus ele chamou profetas novamente e explicou melhor isso de céu e inferno para que a gente possa se preparar. Você se prepara para chegar, para viver da forma celestial e dizendo, tá, semana que vem eu tenho que começar, eu tenho que viver da forma terrestrial. E depois eu tenho que melhorar, viver da forma celestial. Um vai te levando ao outro. Não deixar de cima descer, mas de baixo subir. É uma preparação. Deus nos deu essa oportunidade. E porque nas trevas exteriores depois, já imaginou você fazer uma coisa errada e não ter mais a oportunidade de pedir desculpa, pedir perdão, se arrepender? Não, passou. Você vai carregar pro resto da vida. Qualquer coisa que acontecer, mais um peso na consciência. Ali que vem aquela escritura, ranger de dentes. Não compensa. Não compensa. O mundo está em guerra, as pessoas querem um destruir o outro. Não compensa. Temos que buscar seguir Jesus Cristo com real intenção, vencer o mundo e fazer convênios eternos com Ele. E nós vamos receber o grau de glória. Podemos ter nossa família eterna. É tudo muito rápido aqui na Terra para uma eternidade. Então, que a gente consiga. Eu espero ter contribuído um pouco com o estudo dessa semana. E eu sei que Deus vive e eu sei que nós temos profetas na Terra hoje, profeta e 12 apóstolos que são guiados pela vontade de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e que toda doutrina que eles passam é para o nosso benefício. E esse é meu testemunho de hoje, em nome de Jesus Cristo, amém.